Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, dentro daquele combinadinho que a gente tinha falado, tal, de fazer alguns videozinhos sobre revisões dos temas, né? Esse tema a gente já trabalhou na live dessa semana, que é a Grande Guerra, fica na unidade 2, então vai ser uma revisãozinha bem curtinha. Eu estou usando agora a apostila porque fica melhor, se precisar falar alguma página, alguma coisa, você já tem como acompanhar. Eu estou com o LD, tá? Então ela vai ter início na página 10 ali. Então a Grande Guerra, ela fala justamente o quê? Qual que é esse tema? Sobre a Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então na página 2 ali, tem escrito ali, relembra importantes eventos que aconteceram na deflagração da Grande Guerra. Então a Segunda Revolução Industrial, desenvolvimento tecnológico, com destaque para as telecomunicações e os transportes. Quando a gente fala de transporte, a gente conversou sobre isso também, principalmente com essa Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, a gente pode falar sobre os veículos mudaram também por causa dos motores, né? Que são os motores a combustão, que até então eles eram a vapor, então não tinha essa tecnologia tão grande na primeira Revolução Industrial. Com essa Segunda Revolução Industrial, ele já tem motores a combustão. Então, esses meios de transporte, que ele quer dizer, favoreceu muito nesse sentido também essa tecnologia e essa revolução industrial e a comunicação no mundo geral, porque através de rádios, telefones, algumas coisas que já ajudavam a comunicação na primeira Grande Guerra, tá bom? E ali tem ali o desenvolvimento da economia, indústrias e capitalistas, fundamentando o imperialismo imposto aos territórios asiáticos e africanos. Sim, crescimento do nacionalismo baseado na ideia de que povos de etnia, língua, religião e histórias comuns deveriam se unir em um mesmo território e formar uma nação. Então a ideia de que os alemães deveriam ter o seu próprio povo, né? Os eslavos têm também sua própria etnia, o seu próprio povo. Então essas ideias começavam a fluir muito naquele período também. Então a unificação da Alemanha e da Itália, então as duas com essa unificação. Aí na página, desculpa, eu falei que vocês estavam no LD, mas eu estou no CA, tá? Na página 11 do CA, estão as políticas de aliança ali. Como a gente fala em política de aliança, temos que falar sobre a Tríplice Aliança, né, 1882, onde a Alemanha, o Império Húngaro, e a Itália. Na Tríplice Entente, 1907, nós tivemos a Inglaterra, a França e a Rússia. Eu acho que em 1915 a Itália passa também a fazer parte da Tríplice Entente. Tá? Então foram alianças feitas com a ideia de um proteger o outro, um cuidar do outro em caso de guerra, né? Assim se tornaria um pouco mais forte e conseguiu se impor um pouco perante as outras alianças também, tá? Dentro desse continente. Então o início do conflito ali, lembra que a gente falou um monte sobre esse início do conflito, né? Qual foi o estopim? Existem várias coisas que já tinham acontecido na Europa nesse período, principalmente nessa disputa territoriais, alguns conflitos pequenos, mas o estopim mesmo foi quando o assassinato de Francisco Ferdinando, né? Lembro lá que aquele jovem lá que participava daquele movimento Mão Negra acabou fazendo uma emboscada para ele e assassinou o Ferdinando e a sua esposa. Então com isso foi um estopim, né? E a Alemanha declara guerra, então a Alemanha e a Itália declaram guerra à Sérvia, né? E ali começa a Primeira Grande Guerra. Então, a Grande Guerra, vamos dizer assim, a Primeira Guerra Mundial começa ali. Principalmente, isso foi o estopim. Não foi só esse o motivo, mas foi o estopim. Digamos que foi esse foi o estopim final. Agora chega, vamos começar essa batalha de uma vez. Essa guerra que o clima já era muito tenso na região. Então, ali temos também as fases da guerra, na página 11. Então, as fases da guerra, lembro que até então eles achavam que a guerra ia durar 6 meses, já ia resolver toda a situação que tinha na Europa, não ia ter conflito mais, de quem que era território aqui, de quem que era ali, o que pertencia a tal coisa ou não, as etnias iam realmente montar uma nação só. Então, 6 meses eles iam resolver tudo. Só que isso não foi o que aconteceu, né?
Então, a guerra de movimento, essa guerra de movimento, ela teve um conflito que durou mais ou menos 1 ano e meio, né? E esses conflitos, eles invadiam um determinado território, foi o caso da Alemanha, ela invadia o território da França, porém ela tinha que defender também outra área, que quando, no caso a Inglaterra estava tentando invadir também a Alemanha e assim por diante nessas fronteiras, essas disputas de fronteiras, para tentar tomar territórios. Então, com isso, foi chamada essa primeira guerra de movimento, né? A primeira fase da guerra foi a guerra de movimento. Então, andou-se muito pouco, não se teve uma grande, não se conseguiu um êxito muito grande com relação a essas batalhas. Então, foi chamado de guerra de movimento. Era mais uma estratégia daqui, uma dali, e acabou que não surtiu muito efeito nesse sentido. Depois temos a guerra das trincheiras, ou guerra de trincheiras, né? Assim melhor falando. Essa guerra de trincheira foi a que mais parou a guerra. Então ela se tornou ela ficou estagnada. Por quê? Cada país montava a sua trincheira, né? Então cada país montava a sua trincheira. Então aqui era uma terra de ninguém, que eles chamavam, e cada um ficava do seu lado da fronteira. Aqui não fosse a fronteira, mas era chamada terra de ninguém. E aqui eram feitas trincheiras, no caso eram cavadas valas, né, de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros no máximo, onde os soldados ficavam ali por 1 ano, 6 meses, e eles ficavam naquela situação subhumanas, porque eles comiam, eles defecavam, né, urinavam, tudo no mesmo lugar. Então as doenças eram frequentes, pulgas, piolhos, os ratos, né, como a gente brincou em sala, ratos monstros já, porque os ratos já tinham perdido totalmente o medo do ser humano ali, né? Então os ratos acabavam querendo comer pouca comida que esses soldados tinham. E a gente até brincou em sala, botei uma historinha lá do soldado que acabava tentando esconder o pão, dormia em cima do pão, mas assim mesmo o rato ia lá e comia um pedaço daquele pão, né? Então assim, essa guerra de trincheira foi muito desgastante, tá? Aqui normalmente eles colocavam arame farpado ou alguns outros buracos que eles pudessem evitar que esse grupo fizesse um fronte, uma hora ou outra correndo, né? E pegassem todos eles aqui e conseguissem terminar. Então cada um deles se protegia como podia, tá? Como eles podiam nesse sentido, e ali eles ficavam. E essas batalhas se estendiam, né? Tinha período de intervalo, de Natal, coisas assim, que se davam algumas tréguas. Tem também o chamado pé de trincheira, que é um pé todo arrebentado do soldado, toda aquela umidade, todo rachado, né? A gente viu também umas imagens assim. E o que mais que a gente pode lembrar aqui? Então, esse ficou estagnado nesse sentido, tá? Então, essa guerra da trincheira tem uma imagem na página 11 ali, que eu já mostrei para vocês na live também, né? A gente conversou sobre isso, justamente como eram ali. Então, vocês vejam que as trincheiras eram umas valas bem baixas, assim, e onde eles não poderiam ficar de pé, porque o risco de eles levar um tiro era muito grande. Então, eles normalmente ficavam em guarda agachados, né? Nas batalhas também, e ali eles viviam. Tinha alguns casos que os soldados morriam também, os seus colegas morriam ali em batalha, e esses corpos ficavam ali até que aquela batalha acabasse, e eles conseguiam alguma trégua para conseguir enterrar esses corpos. Então tudo isso era negociado também nessas trincheiras, porque senão aquele corpo ia ficar ali por dias, né? Deterioração, e as pessoas continuarem em batalha. Então era realmente uma vida muito sofrida para esse soldado que vivia nessas trincheiras, tá? Ali na página 12 temos a tecnologia de guerra. Isso também a gente falou, como eu falei aqui no começo, né? O combustível foi realmente, que é a combustão, os derivados de petróleo, fez uma diferença muito grande, porque esses motores, eles conseguiam fazer veículos, assim como o blindado, né? O blindado era um veículo que ele conseguia passar esses arames da trincheira, ele conseguia adentrar em qualquer obstáculo naquele período. Então, e tinha o canhão também, que ele tinha um poder
de destruição muito grande. Então o blindado foi uma arma muito usada, aviões também naquele período, porque ele fazia, sobrevoava, ele conseguia levar munições, ele conseguia levar atendimento médico muito mais rápido e também conseguia jogar bombas nos seus alvos, nos seus inimigos. E a metralhadora, como eu falei para vocês, se você pensar que você tinha uma arma que disparava, uma pistola, vamos dar um exemplo, que disparava 20 tiros, uma metralhadora disparava 50, 70 tiros. Então o poder de extermínio dela era muito grande e claro que ela fez diferença nessa primeira guerra. Porque se você tinha fuzil, ele disparava ali, ou uma espingarda, vamos dizer assim, ou uma pistola, um revólver, que dava um tiro por vez, 2 tiros, no máximo 10 tiros, aí tinha que recarregar. Essa não, então ela dava 50, 100 tiros, então o poder de destruição, de extermínio dela era muito maior. Então a metralhadora, o blindado, o avião, o próprio caminhão, o jipe, todos esses que eram movidos também a combustão, fizeram uma diferença nessa primeira guerra. E ali temos os anos finais também na página 12, nos finais da guerra. Então ali em 1917, os russos após a Revolução Interna reiteraram-se do conflito, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. No ano seguinte, nesse tratado, a Rússia cedia parte do seu território à Alemanha. Então a Alemanha ganhava aí um pedaço do território da Rússia. Então a Rússia resolveu se retirar da guerra nesse período, porque o povo da Rússia já estava bem descontente e algumas revoltas internas fizeram eles sair da guerra. O exército alemão direcionou suas forças para a frente ocidental, a fim de tomar a França, porque é o que ela tinha feito no começo, tá? Então com a Rússia atacando, ela teve que dividir seus exércitos, e como a Rússia se entregou e desistiu da guerra, ela pensou, agora eu vou atacar só a França e eu vou ter mais êxito, que é o que ela estava acontecendo quando ela começou a guerra, tá? Então outro fato ali foi o submarino alemão afundou um navio estadunidense que transportava mercadorias e passageiros para a Inglaterra. Os Estados Unidos, até então neutros no conflito, declararam guerra à Alemanha. Então foi o que a gente falou na aula e foi na live também essa semana, que os Estados Unidos até então ele estava lucrando, tá, com essa guerra, porque estava vendendo armas, vendia roupa, vamos dizer, o uniforme ali do soldado, fornecia várias coisas para a Inglaterra e outros países também. Porém, na passagem para ela fazer essa entrega de mercadorias, das encomendas, a Alemanha acaba afundando o navio dos Estados Unidos, e claro que os Estados Unidos não deixou por menos e entrou na guerra, até porque acho que ele achou que era o momento para que isso acontecesse, porque estavam todo mundo desgastado, todo mundo, de modo geral, estava participando daquela guerra. Então estava uma Europa destruída economicamente, muitas pessoas mortas e assim um certo já desânimo por parte dos exércitos e daqueles países que estavam participando. Então os Estados Unidos entram nessa batalha de uma maneira forte, porque ele estava pleno, sem baixa, sem nada, e com uma força militar muito grande, e ele, bem dizer, finaliza essa guerra e sai bem na história, vamos dizer assim, sai com uma potência dessa primeira guerra. O Brasil também entra, após o afundamento de um navio brasileiro. Então o Brasil manifestou apoio aos Estados Unidos, mas porém foi uma participação assim, mais de apoio mesmo, quase que nula nesse sentido, tá? Ali os acordos de paz, também na página 12 ali, para finalizar. Então temos o Tratado de Versalhes, que determinou que todas as colônias alemãs passassem para a Inglaterra e para a França, e que a região Alsácia-Lorena voltasse para o domínio francês, e que parte do território alemão passasse à Polônia. A Alemanha foi obrigada a pagar uma alta indenização. Os alemães também viram sua força militar ser reduzida drasticamente, podendo contar com um efetivo militar de até 100 mil homens. Então, tudo isso fazia parte do tratado. Tudo que a Alemanha ficou endividada,
com dívida com alguns países, perdeu algumas colônias que ela tinha e o seu exército no máximo 100 mil homens. A ideia é que a Alemanha não conseguisse se fortalecer e fosse um país fraco militarmente falando, até porque foi ela que foi uma das principais nações nessa guerra. Então ali, gente, a gente termina aqui mais essa revisãozinha, tá? A ideia é que vocês façam todos os exercícios do CADLT para quem não fez ainda. Então no link lá, vai ter um linkzinho de novo lá com um questionário com 3 a 4 questões. Vocês têm que colocar o nome de vocês e responder essas questões, tá? Para mim poder avaliar e a gente chegar numa nota, alguma coisa parecida, tá? Então segunda-feira agora tem live de novo, tem mais um outro videozinho, né? Que daí o tema vai ser Revolução Russa. Então continue assistindo esses vídeos da SPE, as aulas. A nossa ideia é só fazer uma revisão para a gente fechar esse primeiro bimestre certinho, concluir as notas e depois, assim por diante, fechar o segundo bimestre. Beleza, gente? Fique com Deus, um abração, até a próxima.